Um ótimo dia para vocês, Marcelo Cardoso por aqui, e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de planejamento semanal. Em todas as semanas eu acredito que nós precisamos viver algo especial, que nós precisamos viver algo novo, que nós precisamos construir algo. É muito ruim quando você chega numa sexta-feira, quando você chega num sábado e você olha para a sua semana e muitas vezes você nem se lembra de algo relevante que você tenha feito nela. E eu não estou falando necessariamente sobre viver coisas novas ou coisas diferentes. Eu falo a respeito da produtividade mesmo, de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você é. Seja no trabalho, seja na sua saúde, seja nos seus relacionamentos, seja nos outros projetos que você tem na sua vida, coisas que muitas vezes ficam de lado, coisas que muitas vezes são deixadas de escanteio ali, são deixados de lado na sua vida, porque você não consegue se planejar, você não consegue se organizar. Eu sou uma pessoa que durante muito tempo eu acreditava que eu poderia fazer tudo, mas de um tempo para cá eu fui entendendo cada vez mais que conforme você começa a se aprofundar mais naquilo que você faz, conforme o seu trabalho ele começa a tomar mais a sua atenção, mais a sua dedicação, conforme você começa a se entregar mais nos objetivos que você tem, nas metas que você tem, em tudo aquilo que você deseja entregar para as pessoas, seja no trabalho, como eu disse, seja no relacionamento, seja nos projetos, seja na igreja, seja onde você de repente trabalha também, além do seu trabalho semanal, né? Além ali do lugar onde você recebe o seu dinheiro, onde você tem a sua fonte de renda. Na sua vida como um todo, todos os lugares precisam de 100% do que você tem. E na maioria das vezes você já gastou esse 100% em algum outro ambiente, ou seja, você acaba focando em algo e o restante fica de lado. E muitas vezes esse restante que fica de lado que é o que acaba atrapalhando todo o restante da sua vida. Porque enquanto você estava dedicado em uma coisa, outras coisas se desequilibraram. E esse desequilíbrio muitas vezes é o que derruba a pessoa. Às vezes a pessoa ela tem muito sucesso no trabalho dela, mas o desequilíbrio do relacionamento é o que derruba a vida dela. Às vezes ela tem muito sucesso no trabalho dela, mas o desequilíbrio das amizades, o desequilíbrio dos outros ambientes que ela vive, a falta de senso de propósito é o que tem derrubado a vida dela. Então eu trouxe para vocês uma organização semanal, algumas dicas para que vocês organizem a vida de vocês, para que vocês tenham mais organização. Eu trouxe aqui algumas anotações, né, para apresentar para vocês e para, eu acredito, ajudar vocês a construírem uma organização e um planejamento para a sua semana, para a sua rotina, para que você entre e saia das semanas sabendo exatamente o que você busca fazer, sabendo exatamente o que você busca alcançar, sabendo exatamente o que você quer e se você cumpriu ou não aquilo que você esperava de você mesmo para essa semana que vem pela frente, para todas as outras também. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês primeira etapa, identifique as tarefas e prioridades. No primeiro momento, você precisa fazer a identificação de tarefas e prioridades, ou seja, quais são as tarefas que você precisa cumprir e quais são as prioridades que você tem para a sua semana. São duas coisas que caminham paralelamente. Todas as tarefas que você precisa cumprir, ou seja, tudo aquilo que você precisa fazer na sua semana que está entrando, assim como também as prioridades que você tem. Para cada tarefa te ajuda a alcançar uma prioridade. Cada tarefa te ajuda a alcançar um alvo. Então você precisa identificar primeiro, antes de tudo, coloca ali no papel, ou se você gosta de usar o celular ou um notebook, por exemplo, para fazer esse tipo de anotação, vai lá e planeja quais são as tarefas principais da semana e as prioridades que você tem. Esse é o primeiro passo e o ideal é que você faça isso, se for no seu ambiente de trabalho, de repente numa sexta-feira, que você pare para organizar a sua semana, ou de repente no fim de semana, né? Se você tem um tempo disponibilizado também para isso, que você possa fazer toda essa organização, todo esse planejamento da sua semana que virá pela frente. O ponto número 2, a etapa número 2 é a utilização de ferramentas e aplicativos de organização. Existe um aplicativo de organização chamado Trello, que é muito conhecido, que eu tenho usado ele também um pouco recentemente, e eu acredito que ele de forma simples consegue fazer com que você se organize.
O ideal é que você tenha um planner, né, ou uma ferramenta como essa do Trello que seja simples. Se você gosta de papel, que você use uma agenda de repente, então, para anotar todas as coisas e escrever tudo aquilo que você precisa fazer com os horários, tudo aquilo que são as suas tarefas e as suas prioridades da semana. Para quê? Para que você sempre esteja adiantado e organizado para os objetivos que você tem para a semana. É claro que utilizar uma ferramenta como o Trello, utilizar um planner, utilizar uma agenda, tudo isso ele só vai ter utilidade na sua vida se você de fato cumprir as coisas que estão ali. Então você precisa ter uma responsabilidade no sentido de colocar em prática realmente e utilizar as ferramentas e tudo aquilo que você tem nas suas mãos. Ou seja, você precisa se comprometer a de fato cumprir tudo aquilo que está definido para os seus dias. Então, aí é um senso de responsabilidade entre você para com você mesmo. O nível e o grau de responsabilidade que você tem para os compromissos que você assume, para a entrega de trabalho, seja, como eu disse, no seu emprego atual, na empresa onde você trabalha, ou seja, na sua vida como um todo. Você entregar aquilo que você prometeu. Aí é um senso de responsabilidade seu. E você precisa, de fato, colocar em prática tudo aquilo que você organizou e planejou para a sua semana. Etapa número 3, definição de um cronograma realista. Você identificou tarefas, você identificou prioridades, você tem a sua ferramenta, aplicativo ou agenda para poder alinhar, né, a sua semana e deixar tudo organizado, ok. Agora você precisa definir um cronograma realista, ou seja, você precisa de fato ter um cronograma que faça sentido com a sua semana, que faça sentido com aquilo que você deseja entregar, que faça sentido com a sua disponibilidade. Não adianta você colocar metas e prazos inalcançáveis, não adianta você prometer coisas que você não vai cumprir, não adianta você organizar a sua vida de uma forma que não condiz com os seus horários, que não condiz com a sua forma de trabalho, que não condiz com tudo aquilo que você normalmente faz durante a sua semana. Então você precisa ser realista nesse sentido. Você precisa de um cronograma realista. Muitas pessoas organizam a sua semana e não conseguem cumprir tudo aquilo que está planejado simplesmente porque o cronograma não foi compatível com a realidade dela. O cronograma não foi compatível com aquilo que naturalmente ela entrega, com o perfil de vida dela, com o perfil da rotina dela. A etapa número 4 que eu tenho para vocês é que vocês aprendam a lidar com os imprevistos e ajustar o planejamento. Ou seja, aprenda a lidar com imprevistos e ajuste o planejamento. Você precisa entender o quê? Que todo planejamento que é feito, ele tem um risco. E o risco é o risco dos imprevistos. Às vezes você planeja no período da manhã fazer um determinado trabalho e é marcado uma reunião para amanhã. Você precisa saber lidar com esse tipo de imprevisto. Muitas pessoas têm muita dificuldade com imprevistos, mas a verdade é que a vida ela é cheia de imprevistos. A vida é de imprevistos. A gente não consegue planejar todas as coisas. A gente não consegue ter controle sobre todas as coisas. A gente precisa entender que os imprevistos eles sempre acontecerão. Então, quando acontece um imprevisto, a gente precisa ir lá nas nossas anotações, ir no Trello, no aplicativo que você utiliza, no seu planner, enfim, na sua agenda e reajustar as coisas que estão fora do previsto, reajustar as coisas que deram errado, reajustar as coisas que não aconteceram conforme você havia organizado previamente. Ou seja, você não precisa se culpar ou se martirizar por ter tido um imprevisto pelo fato das coisas não terem saído do jeito que você gostaria, porque provavelmente elas não serão do jeito que você gostaria. A vida é assim. Então você precisa aprender ao quê? Apenas reajustar rotas. O importante é que se você se mantém organizado, se você tem um planejamento, se você planeja a sua vida, no exemplo desse vídeo, a sua semana, né, como um todo, você já está no caminho. Se existe um imprevisto, esse é um imprevisto dentro de um caminho que já existe, um caminho que já foi pré-determinado. Então tem tudo para dar certo. Você pode ficar tranquilo quanto a
isso, que você vai ajustar e vai entregar tudo. O que você não pode é ser desorganizado. Ser desorganizado é diferente de ter imprevisto. O imprevisto ele acontece, você reajusta a rota, porque existe um planejamento por trás de tudo isso. Então você vai entregar o que você prometeu. Agora, desorganização não, você nem sabe para onde você está indo. Você nem tem uma organização sobre o que é ou não prioridade para sua vida. Por isso que desorganização e imprevisto são coisas diferentes. Então, aprenda a lidar com os imprevistos e ajuste o seu planejamento conforme imprevistos que você venha a ter no seu dia a dia, que é comum e que vai acontecer. E a quinta e última etapa, equilibre trabalho e lazer no seu planejamento semanal. Muitas pessoas se preocupam apenas em planejar o seu trabalho para a semana, mas a verdade é que nós precisamos também planejar o nosso lazer, ou seja, você precisa entrar na semana sabendo o que você vai fazer, porque a vida, como eu disse lá no início, ela é complexa, ela é um misto de várias coisas diferentes. Existe trabalho, mas também existe relacionamentos, existem as amizades, existem outros ambientes que você frequenta, outros grupos do qual você é importante, do qual você faz parte, do qual você ajuda. Então você precisa organizar todas essas coisas. Você tem uma vida para fluir, essa vida ela precisa ser equilibrada. É importante que você equilibre trabalho e lazer. Então ali no Trello, no Planner, ou na sua agenda, ou no lugar, no papel, no Excel, enfim, no seu bloco de notas, no lugar aonde você for organizar a sua semana, se preocupe não só em reorganizar a sua rotina de trabalho, mas a sua vida como um todo. O que você vai fazer diferente naquela semana, com a pessoa que você vive, o que você vai fazer para fazer dar certo aquele projeto que você tá buscando para a sua vida, os horários de treino, a sua rotina de treino, a sua alimentação, enfim, organize. Quanto mais você organiza, quanto mais você planeja a sua vida como um todo, melhor ela flui. Imprevistos acontecem, mas se a sua vida estiver planejada, aquele um dia que aconteceu imprevisto e você não foi na academia, não vai mexer com toda a construção que você vem fazendo ao longo das semanas. Aquele um dia que à noite não deu para fazer aquilo que você gostaria de fazer, não tem problema, porque diariamente você vem construindo, ou seja, são imprevistos. Por isso você precisa organizar a sua vida como um todo, para que a sua vida faça sentido para você. O meu incentivo para vocês hoje é que vocês coloquem em prática para que vocês tenham uma vida mais produtiva e equilibrada. Duas palavras que muitas vezes as pessoas colocam em lados opostos, mas que na verdade elas precisam caminhar juntos. Equilíbrio e produtividade. Equilíbrio e produtividade. Produtividade e equilíbrio, essas duas palavras precisam caminhar juntos. Você precisa ser produtivo e equilibrado ao mesmo tempo. Isso é extremamente importante e eu acredito sim que seja muito capaz para você. Você é capaz, você pode ter uma vida produtiva e equilibrada. Eu espero que esses 5 pontos te ajudem. Eu espero que após esse vídeo você baixe um aplicativo, você vai para o seu bloco de notas, pega o papel, a agenda, enfim, que você dê início, de fato, numa vida mais organizada, numa semana organizada, porque nós precisamos como um todo, e eu me incluo nisso, nós precisamos ser mais organizados para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável e uma vida mais produtiva também. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu comentário, manda para alguém que está precisando também organizar a sua vida, que está precisando melhorar, né, a sua rotina, que de repente tem tido uma vida desorganizada, que de repente promete muito, mas não consegue entregar aquilo que promete, não consegue cumprir prazos, não consegue ser fiel àquilo que ela prometeu muitas vezes para si própria. Muitas vezes ela é infiel até com ela mesma, com os objetivos dela de vida, e manda para essa pessoa, porque eu acredito que irá ajudar ela e vai ajudar para que ela entre no caminho de sucesso, no caminho onde as coisas acontecerão para a vida dela também. Então que Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, até mais.